Olá, pessoal do Correio Sudoeste. Estou aqui novamente no podcast do Correio Sudoeste. Hoje eu vou entrevistar o Brazenilson Machado. Ele é do IMA, né, do representante regional de educação sanitária do IMA. Ele e a equipe vai estar hoje em Muzambinho, num workshop muito bom lá, muito interessante, falando sobre agricultura familiar. Seria isso, Braz? Isso. Conta para nós como que vai ser o workshop lá hoje. Isso. Só uma pequena correção, nosso evento é amanhã. Ah, é amanhã. Opa, Isso. Tá vendo? Eu tô adiantada. Isso, é amanhã às 18 horas na Câmara Municipal de Muzambinho. E lá a gente vai estar tratando sobre a sucessão familiar no campo, especialmente voltado para a agricultura familiar, especialmente voltado para o pequeno produtor rural, né? E por que essa preocupação nessa transmissão, assim, nessa sucessão familiar? Lucinéia, antes de mais nada, eu queria fazer um parênteses aqui e te agradecer pela oportunidade da gente estar falando Eu que agradeço. aqui sobre um projeto educativo que o IMA está desenvolvendo, né? Mais um dos projetos educativos que o IMA desenvolve. E a nossa preocupação com relação à sucessão familiar no campo é que em muitas ações que a gente faz de fiscalização, de monitoramento das atividades agropecuárias, a gente percebe que a maioria das falhas que a gente encontra no campo está muito relacionada às pessoas, aos produtores rurais, despreparados para exercer atividade rural. E muitos deles são sucessores familiares. Então, quando o patriarca ele se vê impossibilitado de se manter à frente do agronegócio e passa essa atividade para o seu sucessor, e o sucessor se vê já na iminência de assumir o negócio de cara, vamos dizer assim, ele acaba desconhecendo as regras que ele tem que seguir no desempenhar da sua atividade. E quando ele se vê da necessidade de cumprimento dessas regras, ele encara essas regras como um desafio, como um obstáculo que ele não vai conseguir transpassar. E, na verdade, essas regras sanitárias, que a gente chama, elas existem para manter a segurança do agronegócio, né? Para manter o nosso agronegócio saudável e pronto para crescer. Né? E não para impedir pessoas de exercer o agronegócio. Certo. Então, vocês dão uma assistência completa assim, para eles, né? Por exemplo, amanhã no workshop vocês estão falando... Teve bastante procura, né? Que você já me falou. Sim, né? Porque eu acho que aqui na nossa região tem muito agricultor familiar, tem muitas pessoas que acho que enfrentam esse problema, né? Eu venho de uma empresa familiar. E eu sei da dificuldade que é a gente manter alguma coisa, né? E agora, na agricultura, às vezes a gente não tem essa noção de como que funciona, porque a gente imagina assim, né? A família está lá na zona rural, produzindo, e os filhos junto, né? Mas mudou esse perfil, mudou esse cenário. Exatamente. E a agricultura, a agropecuária, tem uma particularidade em relação a qualquer outro negócio, né? Então, qual que é essa particularidade? Não basta o produtor saber apenas produzir. Ele tem que saber produzir, ele tem que saber comercializar, ele tem que saber planejar, ele tem que saber regrar os seus gastos, porque ele vai ter uma receita uma vez no ano, e dessa receita ele tem que tirar o custo da produção que ele teve, o valor que ele vai investir na próxima safra, né? Além disso, fazer a sua retirada para manutenção das suas despesas cotidianas, né? Então, é todo um complexo, um sistema muito complexo, e que quem vai assumir esse desafio, ele tem que estar preparado. Eu brinco o seguinte, o produtor rural é uma das únicas profissões que ele tem que dominar a biologia, a física, a química, a matemática, ou seja, ele tem que ser um profissional multidisciplinar. E muitas vezes ele desenvolve tudo isso sem mal saber ler. Então verdade. Tem essa parte também, né? Né? Uma coisa que é quase por Deus, né? É um milagre da vida. Verdade. Mesmo, É na né? prática, praticamente. Eles aprendem tudo na prática, praticando, Exatamente. né? Mas acontece que as novas gerações, se não ajudou a praticar ali, não vai saber, vai né? se adaptar, né?
E assim, como é que o IMA promove essa sucessão no familiar no campo? O que vocês... quais as estratégias que vocês adotam? Hoje o IMA tem o Núcleo de Educação Sanitária em Belo Horizonte, do qual eu sou representante aqui na Coordenadoria Regional de Poços de Caldas. E a gente desenvolve vários projetos educativos, né? Um deles é o Programa Sanitaristas Mirins, que nós desenvolvemos em escolas públicas, com crianças do 4º, 5º e 6º ano do ensino fundamental. Ou seja, crianças na faixa etária de 9 a 12 anos de idade. E é assim, a criança lá do meio rural, ela já tem uma certa afinidade com as atividades rurais, porque é o meio que ela vive, né? Só que muitas vezes essa afinidade ela se restringe ao fato de que o animalzinho é bonitinho, a plantinha é bonitinha e tal. Mas os sanitaristas mirins, ele leva conhecimento técnico para essas crianças. Lógico que são informações apresentadas numa linguagem simples, numa linguagem mais acessível, mas que são informações importantes que as crianças assimilam essas informações lá na escola, durante as aulas dos sanitaristas mirins, e levam para os seus pais. E essa interação desperta na criança a vontade de ser produtor rural. Então, esse é um dos principais objetivos dos sanitaristas mirins. Despertar na criança, lá no comecinho da sua vida acadêmica, na sua vida estudantil, né, a vontade de ser produtora rural. Tudo começa pela educação. Exatamente. Né? E eu sempre falo, quando quiser educar os pais, dá o recado pelos filhos. Exatamente. Né? Então, isso aí é muito bacana mesmo, né? Vocês fazem treinamentos para esses jovens? O que o IMA oferece lá? Como é que é a capacitação? Certo. O IMA tem, além dos sanitaristas mirins, o IMA tem um acordo de cooperação técnica com o IF Sul de Minas, né, aqui do campus de Muzambim, em que oferece estágios, né? Então, para os alunos do IF. Então, aquele aluno que está ali no curso de técnico em agropecuária ou no curso de medicina veterinária, agronomia, o IMA oferece o estágio em uma das nossas unidades aqui na região, né? Além disso, nas nossas visitas de campo, os nossos fiscais estão sempre dialogando com os produtores, passando informações importantes, né? E assim, uma coisa que é muito importante a gente deixar registrado é que o IMA, apesar de ser um órgão fiscalizador, né, e tem uma prerrogativa legal de autuar os infratores, né, o IMA tem o dever de autuar, mas o IMA não gostaria de autuar. Certo. Por quê? Porque um auto de infração, ele gera um processo administrativo. Antes de virar multa, ele gera um processo administrativo. E esse processo administrativo, ele gera custo para o Estado, né? Primeiro, demanda o tempo do fiscal para a lavratura do auto, um outro fiscal vai montar o processo, um advogado autárquico vai auditar aquele processo. Se no final do ciclo ainda o produtor rural foi realmente penalizado, recebeu a multa e resolver judicializar aquela multa, aí vai ter custas judiciais, honorários advocatícios, e lá na ponta, lá no final, aquele valor que o produtor pagou na forma de multa, ele acaba sendo pulverizado no meio do caminho e não gera recursos nenhum, nem para o Estado, nem para o IMA, e acaba se perdendo no meio do caminho. Então, o que a gente quer é levar conhecimento e evitar a lavratura de autos de infração. Os autos de infração, a gente jamais vai acabar com ele. Sempre vai ter algum produtor que vai agir de má fé e se incorrer em atos infracionais. Mas então, o que a fiscalização continua, exatamente. Né? Mas o que a gente quer é que o produtor não seja autuado por desconhecimento da legislação. Então, vocês oferecem todo esse conhecimento para eles, né? Exatamente. Muito bom. E, assim, hoje em dia, quais são os desafios, assim, nesse teu trabalho dos agricultores familiares, assim, para recurso, tecnologia, mercado, né? Tecnologia chegou com tudo em todos os lugares, né?
E como que está isso, assim? Como que as famílias estão enfrentando esses desafios? Lucinéia, hoje a gente vive um momento, né, de muita facilidade à informação. Isso. Hoje a difusão de informação é uma coisa fantástica. Só que a gente vive também vamos dizer assim, um exagero ou um alto volume de informação que chega ao produtor e que muitas vezes, ao produtor ou a qualquer cidadão, e que muitas vezes essas informações elas precisam ser filtradas. Então, nem sempre essas informações elas chegam sendo verdadeiras, nem sempre elas chegam da forma correta, né? Mas elas têm que ser filtradas por quem está recebendo, né? Então, quando a gente vai fazer uma fiscalização e a gente leva essa informação ao produtor, muitas vezes é uma informação que já está veiculada nas mídias, que a gente já acha que o produtor está cansado de saber, e aí ele se mostra surpreso quando recebe. Uhum. Então, apesar de a gente estar vivendo esse momento de difusão de informação, eu acho que o maior desafio do pequeno produtor hoje ainda é o acesso à informação. Sim, eu trabalhei numa cidade vizinha, Juruáia, né? 50% da população é zona rural. Então, quando eu ia nesse pessoal, é bem diferente a vida deles com o nosso. Realmente é igual você está falando. A gente pensa que porque nós aqui temos esse acesso, eles também têm. Não tem porque que eles têm que trabalhar lá na panha, capinando e fazendo alguma coisa, não fica com o celular aqui 24 horas, né? Com o celular na mão, e aí, quando chega em casa à noite, quer mais descansar, né? Então, realmente, a gente tem um boom de informação, mas, de repente, tem que ter um olhar diferenciado para esse pessoal da zona rural, né? E as moçadinha hoje lá, ainda mais que tem drone, como é que está fazendo com essa implantação? Porque o drone também chegou, né? Aqui na FEMAGRE a gente viu. O pessoal, as crianças adoram, moçada, né? Então, assim, o drone é uma tecnologia, né? Que eu não sei como que está sendo essa adaptação nele, esse uso, né? O drone, assim como outras tecnologias também aplicadas à agricultura, né? Principalmente a questão da agricultura de precisão. Hoje a gente vê máquinas agrícolas computadorizadas, ligadas ao GPS, né? Aplicação localizada de agrotóxicos e fertilizantes. Então, a gente percebe que não é mais, vamos dizer assim, não basta apenas o conhecimento prático para poder operar uma máquina, para poder tocar o agronegócio. Uhum. Hoje se requer cada dia mais capacitação. Então, voltando à questão da sucessão familiar, não basta o produtor passar essa informação diretamente para o seu sucessor, tal, esperando que isso seja suficiente. Não. O sucessor ele tem que buscar capacitação, né, objetivando assumir um agronegócio no futuro. Né? Certo. Então, importante os pais apoiarem e incentivarem, né? Existe uma coisa muito interessante, né, que um professor meu falava sempre, da diferença da continuidade e do continuismo. Uhum. Né? A continuidade é você dar continuidade, né? Continuar uma história. Né? Alguém começou a escrever a sua história e você continuar aquela história. Né? No caso, da pessoa. Exatamente. Voltando à questão da sucessão familiar. Né? E o continuismo? O continuismo é você fazer aquilo do mesmo jeito que os seus ancestrais faziam. E isso, para o agronegócio, é muito ruim. Uhum, isso vai fadar o agronegócio ao fracasso. Né? Então, o cenário tecnológico de informações, ele muda e o produtor rural ele tem que estar sempre atento a isso, buscando tecnologias que se adaptem à sua realidade, fazendo com que o seu agronegócio prospere. Para não ficar para trás também com os outros produtores, Exatamente. Né? Realmente. Vou dar um exemplo rápido. Nós teremos no evento durante o Felim, no dia de amanhã, a experiência vivida pela família do senhor Antônio Carlos Pereira, de Carmo do Rio Claro, e que eles estão na 4ª geração de sucessores familiares. Né? Então, a família já está na 4ª geração à frente do seu agronegócio, e que tem como carro-chefe a produção de leite. Né? Mas hoje, se a gente vê a tecnologia que está embarcada naquelas propriedades que compõem as fazendas reunidas ACP Filhos e Netos, hoje, é completamente diferente
daquelas tecnologias, daqueles manejos que eram adotados pelo bisavô, né, do senhor Léo Pereira, que vai estar conosco amanhã. Tudo tem uma mudança, né? Tem que acompanhar a mudança, Exatamente. Né? E chega a ter algum conflito entre o sucessor com o pai, né? Porque a gente sabe que, né, passar a bola, assim, vamos se dizer, não pensa igual, tal, né? Pessoal geralmente mais novo quer investir, tal. Como que esse conflito gera conflito? Não? Você sabe que um dos fatores que, assim, a gente pensando na relação pai-filho, avô e neto, né? Uma das coisas que mais gera conflito, vamos dizer assim, é quando o produtor ele fala para o filho que não quer que o filho tenha a vida que ele tem. Ele sempre, entre aspas, não sei se esse seria o termo certo, mas ele sempre amaldiçoa o agronegócio ou a atividade rural que ele desenvolve. E isso daí é uma mentalidade que precisa ser mudada. A criança, o jovem, ele tem que ver a profissão do agronegócio com amor, né? Porque o produtor desenvolve também com amor. Não fosse, ele já teria abandonado. Já tinha largado, né? Então, o que tem que ser transmitido para o jovem é que o filho ou o neto, eu quero que você continue fazendo o que eu faço, mas de forma diferente, né? Buscando conhecimento, buscando tecnologias e fazendo o nosso negócio crescer. Nossa, muito bom isso. É uma coisa assim que às vezes a gente não para pensar, né? Mas eu sempre falo para os jovens hoje e para os pais. Nós, pais, temos que passar para os filhos essa importância de trabalhar. Né? Hoje a gente tem um problema de mão de obra muito grande, não sei na zona rural como que está mais ou menos, mas aqui na cidade. Mas, assim, qual que é a visão que os jovens têm hoje, os adolescentes, do trabalho? Né? Como que o pai e a mãe chegam em casa falando do trabalho? Eu não quero trabalhar igual meu pai, não. Chega bravo em casa, nervoso, né? Sim. E é o que você está falando, né? Meus avós foram fazendeiros, meu avô foi fazendeiro. E quando ele vendeu a fazenda, tudo, ele falava, olha, filha, é 24 horas aqui, né? Fim de semana, domingo, né? Porque tem as criações para ter, né? Meu pai veio para a cidade, meu tio também. Então, quer dizer, para ficar sozinho é uma coisa ruim. E hoje, assim, é importantíssimo a gente incentivar os jovens a continuar, né? Porque a gente precisa do agronegócio, né? Eu tenho um casal de filhos, uma menina com 11 anos e um menino com 9. E a minha filha, certa vez, me falou que gostaria de trabalhar no IMA também. E eu falei para ela, falei, sim, minha filha, vem mesmo, estuda e venha, mas venha como agrônomo ou veterinário, porque o seu salário vai ser melhor. A gente sempre fala assim para os filhos, né? Não vem não vem ser jornalista, não vem ser, né? Sempre assim, vem, né? Porque o IMA é um órgão que vale a pena a gente se dedicar. Então, e assim, a importância, né, da agricultura familiar hoje, como as outras agriculturas, né? É o que roda o mundo, o país, nós todos, né? Então, a importância de incentivar os jovens, né? E continuar, e assim, a tecnologia está aí para todo mundo, né? Exatamente. Mas tem que ter educação, o conhecimento e correr atrás, né? Porque consegue sobreviver. Muita gente fala assim, mas hoje os fazendeiros aqui de Guaxupé, né, vamos supor que os produtores de Guaxupé, muitos desanimaram, o café não compensa, né? Geralmente quer só o café. Mas isso acaba. E aí, então? Quem que vai produzir para a gente, né? A máquina não vai produzir, né? Um dos maiores gargalos do agronegócio mineiro, e eu diria até que do Brasil, é o amadorismo, né? Quando você tem um produtor rural amador, ou seja, aquele produtor que não se profissionaliza, que tem a atividade rural como um hobby ou como uma segunda renda, né? Isso acaba penalizando todo um sistema, o sistema sanitário, o sistema ambiental, o sistema econômico. Por quê? Porque quando você é amador, você precisa de muita área para produzir pouco. E isso você acaba sobrecarregando o sistema ambiental. E, por consequência, você tendo uma baixa produtividade, certamente você não consegue se manter no negócio, né? E aí você tem uma sobrecarga ou uma penalização do setor econômico. Sim. Né?
Quando você não é profissional, que você não conhece as regras sanitárias, você deixa de vacinar os animais quando precisa ser vacinado, você deixa de devolver as embalagens de agrotóxico quando precisa ser devolvidas, e você acaba comprometendo o sistema sanitário da agropecuária, né? Então, o nosso agronegócio, principalmente os pequenos produtores, precisam se profissionalizar. A palavra-chave da agricultura familiar chama-se profissionalização. E aí você acredita que assim, futuro para essa geração? Tem futuro? Lógico, a gente tem que ser otimista, né? Sim, lógico. A gente tem que fazer aqui o nosso trabalho, esse trabalho de conscientização, de educação, mas nunca deixar de acreditar nas nossas futuras gerações. Né? Incentivar sempre, né? Porque senão esse cafezinho não estaria aqui e nada estaria aqui, né, Exatamente. gente? É isso aí. Ô, Brás, tem mais alguma coisa que você quer passar para o pessoal? Aproveitar aí os microfones do Correio Sudoeste. Olha, eu queria reforçar aqui o convite para todos os agricultores familiares, suas famílias, estarem conosco amanhã, às 18 horas, na Câmara Municipal de Muzambinho, durante o FELIM, que é o Festival Literário de Muzambinho, para a gente continuar essa conversa, né, sobre a associação familiar. E lá a gente vai estar passando bastante informação, experiências, e vai ter um espaço para os produtores exporem as suas expectativas, as suas angústias, as suas esperanças, né? E vai ser um bate-papo muito produtivo, se Deus quiser. Importantíssimo, então. O Brasil, eu quero te agradecer a sua presença, por ter aceitado o meu convite. É um assunto muito bom, que talvez a gente, para frente, continue falando mais, né? Se não for presencial, que seja online. E, assim, pessoal, quem estiver aqui da região, compartilha o convite que eu vou postar daqui a pouquinho, tá bom? Vão participar, vão tirar ideia, leva o seu filho, sua filha, que está mexendo aí com você, na sua produção rural. Vai lá participar, que eu tenho certeza que vai ser bom, tá? Então, muito obrigada, Brás, de novo. E um sucesso lá pro workshop amanhã, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, viu?